Boa tarde, meu povo, boa tarde, meu Brasil, todo o Senai conectado na gente, todos os DRs, Rangélia. Boa tarde, gente, tudo bem? É com muita alegria que nós começamos mais essa edição do nosso I2I, e hoje com uma grande novidade, né, que nós vamos estar apresentando para vocês toda uma construção que agora a gente dá conta da construção civil, né? A construção que dá conta da construção civil, não? Exatamente, né? É a nossa 7ª edição. Gente, agora a gente dá conta da construção civil, né? A construção... Gente, mande as suas dúvidas para a gente aqui pelo canal, pelo WhatsApp, por tudo que vocês puderem, pelo e-mail, tá? Nós estamos aqui prontos para resolver essas dúvidas de vocês com o nosso time de especialistas que está aqui com a gente da área de construção civil. Isso aí. Então, nós vamos estar apresentando para vocês todos os itinerários que foram construídos das áreas de construção civil e edificações, construção civil pesada e construção civil e instalações. Então, eles foram todos desenvolvidos na perspectiva de itinerários formativos, com aproveitamento de estudo, aperfeiçoamentos, especializações. Então, assim, tem muitas novidades para a construção civil e vocês vão conhecê-las essa tarde, tá bom? Lembrando que todo o material que está aqui, eles podem encontrar no nosso sistema de itinerários nacionais, no endereço itinerário.senai.br. Vamos começar? Vamos lá, né? Então, vai lá. Olha, agora com vocês, a gente vai chamar agora aqui a Andresa, lá de Pernambuco, para falar de construção civil pesada. Oi, Andresa, como é que você está? Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Bom, meu nome é Andresa, sou do estado de Pernambuco, representando a construção civil pesada, certo? E vamos trabalhar hoje o itinerário da versão 2018, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, vamos lá. Vou apresentar esse itinerário nacional da construção civil pesada, que tem como objetivo o alinhamento e a atualização do desenho curricular, com base em contextos reais do mundo do trabalho, certo? Sendo esse resultado articulado através de comitê técnico setorial e de especialistas do corpo do Senai, e também de interlocutores da ação. O itinerário de pesada, ele foi estruturado inicialmente com o painel de especialistas em março de 2018, onde foi feita uma prospecção não só de pesada, mas também de edificações e de instalações, buscando a necessidade da indústria e o que é que essa indústria está precisando para o mercado para esses profissionais. Então, todo o trabalho ele foi desenvolvido com essa prerrogativa. Então, na construção civil pesada, nós trabalhamos bastante com algumas instituições e empresas, tá? A DOCA, a Pelicano, a ABEM, a ROS, Sinduscon, Distrito Federal. Além da pesada, nós também tivemos o Comitê de Edificações e de Instalações, como eu havia comentado. De edificações, teve a participação da FATEC de São Paulo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, CEBIC, a construtora MRV, o Sinduscon de São Paulo, a construtora Steffen Brenner, o Sinduscon de Goiás e a TAI Engenharia e Construções. Além de edificações, teve também a participação de empresas no Comitê de Instalações, também com a participação forte do Sinduscon do Distrito Federal, também da CEBIC, da Siemens, da Schneider, da Tecnisa, da Legrand e Fortleve. Bom, voltando para a construção civil pesada, onde depois o João vai apresentar edificações e a Aline instalações, voltando para instalações, a construção civil pesada, o comitê ele foi constituído por especialistas do Senai, constituído pelo Carol Voitila, do Senai Maranhão, pelo Jaildo Assis, meu colega de trabalho do Senai Pernambuco, o Divino Eustáquio, do Senai Tocantins, o Carlos Ortega, do Senai São Paulo, e por mim, do Senai Pernambuco, Andresa Pirro. O comitê ele foi coordenado pela Trícia, do Distrito Federal, do DN, pela coordenação operacional, pela Valesca, do Senai de Minas Gerais, e pelo Nelson Massaia, também do DN, Distrito Federal. Bom,
Em abril, iniciou o comitê setorial para, assim, a finalização desse novo perfil, dessa nova versão 2018, que foi publicada em agosto deste ano. Em relação à construção civil pesada, o itinerário ele foi reestruturado para atender essa demanda da indústria. A versão 6 era constituída por 5 ocupações. Dessas 5 ocupações, ela foi reestruturada para 9 ocupações. O montador de andaime, ele foi mantido, tá, no itinerário versão 2018, porém, para atender a demanda da indústria, esse montador ele passa a ser não só um montador de andaime, mas também de formas e escoramentos, porque a indústria ela necessita de um profissional versátil e completo, onde ele possa, naquele canteiro de obra da construção civil pesada, trabalhar não só na montagem do andaime, mas também todos aqueles elementos que contemplam a estrutura de andaime, até porque o andaime em si, ele pode ser um escoramento. Além disso, o armador de estruturas pesadas também foi mantido, porém foi reestruturado, como veremos mais à frente, as capacidades técnicas e os fundamentos técnicos. Foi mantido o armador de estrutura pesada, bem como o operador de retroescavadeira, que também foi reestruturado para atender melhor as capacidades técnicas desse profissional na indústria da construção civil pesada. O operador de rolo compactador e trator de pneus sofreu uma pequena alteração no sentido de adentrar nesse contexto o caminhão-pipa, como muitos chamam da patrulha. Então, o aluno o profissional ele vai estar completo para atender tanto o rolo compactador, como o trator de pneus e também o caminhão-pipa, onde você tem aí o veículo e a máquina. Em relação ao laboratorista de materiais de construção, ele sai da versão 2018 porque o comitê entende que ele é um aperfeiçoamento e não uma qualificação profissional. Então, esse laboratorista, ele vem lá de edificações, onde ele vai ter essa saída para atender não somente construção de edifícios, mas também a parte de infraestrutura e construção pesada. Então, essa versão 8, a versão 2018, ela traz em si mais 5 operadores, que é o operador de caminhão basculante, o caminhão betoneira, o operador de escavadeira hidráulica, o operador de motoniveladora e o operador de pá carregadeira. Então, estruturando aí a versão para 9 ocupações e não mais 5 ocupações, como era proposto na versão anterior. O que acontece é que o perfil agora ele ficou estruturado em módulo básico, tá? Para as 7 operações, onde esse módulo básico ele é único, com 36 horas de carga horária, e o específico ele passa a ser 124 horas. As demais ocupações, como armador e montador de andaime, têm um único módulo básico também, de 40 horas, e o módulo específico passa a ser 120 horas, ou seja, toda essa carga horária, ela totaliza em 160 horas. Vamos falar um pouco sobre esse módulo básico e o que sofreu de alteração também em relação ao armador e o montador. Bom, a ocupação de armador de estrutura, ele foi reestruturada da seguinte forma, comparando com a versão 6, que ainda é constituída por 2 módulos. Temos aqui ainda o módulo básico e um único módulo específico. Porém, a estrutura das unidades curriculares sofreram algumas alterações para atender essa demanda. O que o comitê entendeu aqui na alteração dessa versão, tá? No básico, os fundamentos de projeto e o planejamento e organização do trabalho vai estar na versão 2018 no módulo específico, dentro da unidade curricular de montagem de armações de aço para estrutura pesada. Entende-se que o planejamento e organização do trabalho, ele não é uma unidade que eu deva trabalhar isolada, mas sim uma capacidade, uma competência que deve ser trabalhada no decorrer do curso com esse aluno. Então, seja da fase inicial até a final, ele deve planejar e organizar bem o seu trabalho. Então, o módulo básico passou a ser estruturado com 3 unidades curriculares, com a comunicação oral e escrita, metrologia na construção pesada e segurança do trabalho na construção pesada, que eu vou discutir mais à frente. Alterando essas unidades curriculares para atender essa demanda, também teve uma alteração na carga horária, onde do básico passou de 80
horas para 40 horas. Assim, o módulo específico na nova versão passou a ser constituído por 120 horas. Essa única unidade curricular para esse único módulo específico, ele vai atender a essa demanda que foi proposta na versão 6 da aplicação das armações, confecção das armações e montagem das armações. Então, todo o conhecimento, toda a capacidade, toda a competência, ela vai ser trabalhada no módulo específico em uma única unidade curricular. As outras 2 unidades curriculares do módulo básico, a gente vai discutir também mais à frente. As mesmas alterações também aconteceram com o montador de andaime de forma a escoramento. Só uma pequena ressalva. Deixa eu só mudar aqui, voltar aqui, para a gente lembrar. O montador de andaime existe na versão 6, e aí passou a ser montador de andaime, forma e escoramento para completar esse profissional. Não tinha muito sentido ter só o montador para andaime, só o montador para forma e escoramento, onde esses conhecimentos, eles se completam. Eles trabalham em harmonia, eles trabalham junto. Então, aquele profissional que monta um andaime, ele também é capaz de montar uma forma e um escoramento, e isso foi discutido no comitê. Então, essas mesmas alterações acontecem para a ocupação do montador. Então, na versão 6, o módulo básico era o mesmo, tá? Para o montador e armador. Então, o comitê manteve essa linha de raciocínio. O módulo básico é o mesmo, que foi reestruturado, foi a carga horária, e também as unidades curriculares para melhor atender essa demanda e formar esse profissional, certo? Bom, em relação ao módulo básico do armador e do montador, a comunicação oral e escrita é uma unidade extremamente importante para esse profissional, pois ela traz esse profissional para o mercado de trabalho de forma a ter uma boa relação, não só com os superiores, mas aqueles que vão interagir no canteiro de obra. Então, essa unidade do módulo básico para essas ocupações, ela tem esse propósito de desenvolver as habilidades comunicativas, tanto oral, como também escrita. Além disso, as empresas, as instituições, necessitam de um profissional que saiba ler e interpretar projetos de armação, projeto estrutural, projetos específicos. Além disso, os procedimentos técnicos e normativos, porque diversas normas vão nortear também a prática desse profissional. Então, ele tem que saber se comunicar de forma clara e objetiva com os envolvidos na atividade desse canteiro. Então, a única coisa que irá mudar aqui será apenas o perfil, tá? Quando a gente tratar do módulo básico de um perfil para o outro. Então, quando eu tenho aqui o armador, a unidade de competência altera, mas o objetivo geral dessa unidade curricular, seja para o armador ou para o montador, ela não vai ser alterada, tá? Bom, além da unidade curricular básica, comunicação oral e escrita, nós temos também metrologia e segurança do trabalho, 2 unidades que não tinham no módulo, no perfil anterior. Então, essas unidades, principalmente a de metrologia, ela tem o objetivo de desenvolver esses fundamentos matemáticos e as unidades de medidas que são assertivas à interpretação de projetos, transformação de unidades e assim sucessivamente. A de segurança do trabalho, na construção PES, ela tem o objetivo de desenvolver esses fundamentos técnicos, científicos, relativos às ações preventivas, corretivas e preditivas dentro do canteiro de obra, atendendo esses procedimentos e instruções de serviço, mantendo as operações, executando essas operações de forma segura, certo? E aí a abordagem que a gente tem que trazer para esse aluno é sempre a importância do uso dos EPIs, dos EPCs, ficar sempre atento às análises preliminares de riscos, à permissão de trabalho que ele deve seguir. Bom, concluindo sobre o módulo básico, vamos para o específico desses armadores e desses montadores. A competência geral dessa ocupação é amarrar os conjuntos e subconjuntos de barras, fios e cordoalhas, para estrutura tanto de concreto armado, como para concreto protendido. Então, é algo que a gente traz da versão 6 e mantém na versão 2018, onde esse profissional ele vai trabalhar tanto com o armado, como também com estruturas protendidas. Então, abre o leque da atuação desse profissional no mercado de trabalho, tá? Em relação a essa ocupação, a indústria sente falta de um armador que saiba também
ler e interpretar projetos, assim como o montador. Então, a função desse profissional é armar todo o conjunto seguindo e atendendo aos projetos e às normas técnicas que esses projetos chamam, tá? Mencionam e abordam. Algumas empresas no comitê alegaram essa grande dificuldade. Poxa, eu tenho que contratar muitas vezes, eu contrato uma empresa para fazer o projeto, e essa mesma empresa tem que trazer o montador. Muitos trabalham nessa linha de raciocínio. Mas quando eu tenho esse profissional no meu canteiro de obra, por que não trabalhar com ele? Então, existe essa grande necessidade de trazer o profissional para atender esses projetos, que é o grande calo hoje de algumas empresas que foram discutidas também no próprio comitê. Durante o comitê foi bastante discutido também as funções e subfunções, porque a função principal dele é armar o conjunto e subconjunto. Mas quais são as subfunções que aí a gente teve que reestruturar em relação à versão 6? Então, ele tem como subfunção cortar as barras, fios e cordoalhas, dobrar barras, fios de aço, pré-armar esses conjuntos e posicionar esses conjuntos no local do canteiro. Então, ele vai desde o planejamento do serviço dele, do canteiro de obra, separação, etiquetagem dos materiais, identificação das barras, dos elementos, a leitura e interpretação do projeto, para assim começar a cortar, dobrar, confeccionar, no caso, pré-armar esse material e posicionar ele num canteiro de obra. Então, a proposta é que esse profissional interprete realmente os projetos estruturais, tanto de infraestrutura como de superestrutura, porque o canteiro ele pode trabalhar nessas duas linhas de raciocínio. Então, nessa ocupação também foi bastante discutido que algumas evoluções devem ser trabalhadas com esse profissional no canteiro de obra, como, por exemplo, aplicativo de software para corte e dobra de aço. E assim, a gente estrutura esse perfil com um único módulo específico e uma única unidade curricular que é desenvolver essas capacidades técnicas de corte, dobra, montagem, pré-montagem e posicionamento das armaduras, dos conjuntos e subconjuntos no canteiro de obra. Além do armador, nós temos nesse grande grupo o montador de andaime, como nós já discutimos no início. Então, a qualificação profissional do montador de andaime, de formas e escoramento, apresenta uma carga horária de 160 horas, com a competência geral de montar estruturas de andaimes, formas e escoramentos, de acordo com projetos específicos, procedimentos e instruções de serviço, legislação, norma técnica. Então, traz aquela mesma linha de raciocínio do armador. Ele precisa também ler e interpretar projetos. Por este motivo, o módulo básico ele é único para atender essas duas ocupações. Então, para alcançar essa unidade de competência, esse profissional ele tem duas grandes subfunções, digamos assim, que é preparar a montagem das estruturas de andaime, de forma e escoramento, e assim executar a montagem da forma e escoramento, considerando os apoios para a sustentação da carga atuante, identificação de possíveis interferências no local da montagem, ou seja, planejar o próprio trabalho. A segunda subfunção, que é executar e desmontar a estrutura do andaime, considerando esse projeto, ele deve também assegurar a questão de ancoragem e posicionamento das peças, para assegurar a estabilidade de todo o conjunto, certo? Aqui estou apresentando o módulo específico da montagem e desmontagem, tá? Com 120 horas, e aí o módulo específico com 120, totalizando depois 160 com o básico, que é de 40 horas. Então, essas duas ocupações, como a gente pode destacar aqui, tem a validade desse perfil em dezembro de 2023, tá? As instituições e as empresas também abordaram muita necessidade desse profissional, tanto do armador como do montador, além de interpretar esses projetos e procedimentos executivos, mas ela pela conservação também dos materiais e das peças que constituem todo o sistema, realizando as devidas manutenções dos acessórios, das peças, e também armazenando e limpando de forma adequada, atendendo às normas do produto. Bom, saindo um pouco desse módulo aqui, do específico do armador e do montador, vamos agora para os operadores de máquinas pesadas, tá? Que, no caso, nós temos 7 ocupações,
que aí eu quero só fazer uma ressalva nesse caminhão betoneira. Esse caminhão betoneira é um profissional que já atua no mercado, já atua no canteiro de obra já há um tempo, porém as empresas sentem necessidade da formação profissional dessa ocupação, desse operário, ou desse operador, porque ele, de princípio, só tinha a função principal de transportar argamassa e concreto, mas não, agregamos a essa ocupação outras capacidades e outras funções e subfunções que a gente vai discutir na apresentação. Então, vamos discutir sobre ela um pouco, tá? Aqui, o módulo básico para os operadores é o mesmo. Diferente só fazendo alguma ressalva, diferente da versão 6, na versão 6 nós não tínhamos módulo básico para o operador, tínhamos apenas o específico. Então, o comitê sentiu a necessidade de trazer esse módulo básico para estruturar de forma única esses operadores no básico, e assim cada um pode seguir posteriormente para um específico ao qual desejar. Nesse módulo básico, a gente também trabalha com a comunicação oral e escrita, com 12 horas. Observa que também é a mesma unidade curricular, com a mesma carga horária, e vai ser com o mesmo desenvolvimento da unidade curricular, tanto para o armador como para o montador, e assim também para os operadores. Porém, eu tenho duas unidades curriculares que é diferente lá do montador e do armador, que é segurança operacional das máquinas e equipamentos na construção civil pesada e a tipologia do solo e equipamento. Essa tipologia do solo, só para destacar bem, não é que esse operador ele vai ser um especialista em solos. Isso aí vai caber ao laboratorista fazer o análise tecnológica, os ensaios tecnológicos para qualificar esse produto. Não. A ideia é que ele conheça os materiais que ele precisa transportar, que ele precisa carregar, descarregar, compactar, escavar, aterrar, ele tem uma noção do comportamento desse solo enquanto as operações. E aí ele vai evitar possíveis prejuízos no transporte e vai assegurar também as suas operações. Então, foi estruturado em 3 unidades curriculares, tá? O básico, e as outras 2 são diferentes em relação ao armador e ao montador. Então, o específico é o que a gente altera para a operação de caminhão basculante, para o operador de caminhão basculante, operação de caminhão betoneira para o operador de caminhão betoneira. E a carga horária de todos, do específico, 124 horas, totalizando 160. Além desses operadores, nós temos o de escavadeira hidráulica e da pá carregadeira, certo? Que o básico também é o mesmo, alterando aqui somente o específico. E destacando novamente que conhecer o tipo de solo para esses operadores é extremamente importante para assegurar essas operações no canteiro de obra e também a operação dele com outras máquinas, veículos e equipamentos. Aqui nós temos o operador de retroescavadeira. Diferente do outro, eu destaquei esse operador, porque como ele estava na versão 6, os outros não estavam, como esse está na versão 6, então trouxe aqui a diferença. É possível observar que na versão 6, esse operador ele não tem o módulo básico, apenas o específico, estruturado em 4 unidades curriculares, totalizando 160 horas. No comitê, para a versão 2018, nós estruturamos também para 160 horas. Porém, construindo aqui esse básico, como eu já falei que repete, com 36 horas e 124 para esse módulo específico. Para o operador de rolo compactador e trator de pneu e caminhão-pipa, que a gente conhece também como patrulha, alguns estados, também fizemos essa formulação, seguindo o mesmo raciocínio do operador de retroescavadeiros dos demais, tá? Deixando de existir apenas um módulo e se transformando agora em 2 módulos. Bom, o módulo básico desses operadores, como eu tinha mencionado anteriormente, a unidade curricular de comunicação oral e escrita vai ser a mesma, tá? A unidade curricular, não o módulo todo, em relação ao montador e o armador, porém não é o mesmo. Bom,
As outras duas unidades curriculares do básico, que é segurança operacional e a tipologia do solo, têm como objetivo desenvolver esses fundamentos científicos relativos a ações preventivas, tá, de máquinas, de equipamentos, ações preventivas, corretivas e preditivas, atendendo aos procedimentos e instruções de serviço, mantendo as operações de forma segura. Então, para a operação de veículo que transitam, por exemplo, em via pública, é preciso existir também uma abordagem do Código de Trânsito Brasileiro, direção defensiva, pois o operador do veículo, por exemplo, caminhão basculante, ele não trabalha só, ele trabalha interagindo não somente no canteiro, mas também fora dele. Então, ele deve desenvolver essas capacidades técnicas dentro e fora do canteiro de obra. Em relação à tipologia do solo, que é a terceira unidade curricular do módulo básico, ele tem como objetivo desenvolver os fundamentos técnicos e científicos relativos aos materiais que serão transportados, descarregados, compactados, escavados, escarificados, assim também conhecer todos os equipamentos e acessórios que são necessários a cada tipo de operação, porque cada máquina ela pode alterar a operação conforme a necessidade do material a ser transportado. E o cuidado também altera. O cuidado no transporte também é alterado conforme o material que você transporta. Então, é uma demanda da indústria que os operadores identifiquem essa tipologia, como havia mencionado, pois essa identificação, o operador ele é capaz de utilizar os equipamentos e acessórios inerentes e adequados ao material, bem como tomar os devidos cuidados nas operações de transporte e de execução ao que lhe cabe. Então, envolvendo também nessa unidade curricular os fundamentos básicos, tá, de matemática. Então, na parte de tipologia, a gente também vai trabalhar com essa parte de fundamentos básicos, como volume, densidade, perímetro, área e porcentagem. Então, ele precisa ter esse conhecimento básico para se desenvolver de forma perfeita as suas operações. O operador de caminhão basculante, ele tem uma carga horária total de 160 horas, assim como os demais, e a competência geral dele é operar o veículo, de acordo com os procedimentos e instruções de execução de serviço, atendendo principalmente à legislação e normas técnicas, principalmente de trânsito, certo? E sempre considerando o material a ser transportado. Para alcançar essa competência geral de operar esse caminhão basculante, o comitê identificou três funções, três subfunções extremamente importantes para ele, que é assegurar as condições de operação do veículo, do equipamento, ou seja, antes de executar qualquer serviço, ele precisa registrar as informações, se precisa de alguma manutenção, se precisa de algum ajuste, antes de executar qualquer serviço. Em seguida, ele pode, assim, executar as manobras de carregamento e descarregamento, e, assim, o transporte de diferentes tipos de carga. E aqui ele vai trabalhar também com loneamento e peças para fechamento da carga, e sempre assegurando a capacidade do veículo na malha viária, que isso aqui é extremamente importante. Em relação ao operador de caminhão betoneira, que é algo novo também para o perfil, muito novo, porque foi uma exigência, uma necessidade das empresas em ter esse operador, a função principal dele é operar, no caso, o caminhão betoneira, transportando principalmente argamassa e concreto, certo? E a principal função dele, as subfunções, é assegurar também as condições de operação do veículo, transportar esse concreto ou argamassa no canteiro de obra, realizar, tá, os ensaios. Até então, esse operador, ele tinha até a subfunção de transportar. Ele chega no canteiro de obra e deixa o material, descarrega o material. Mas ele precisa também ter o controle em relação ao produto através de ensaios, certo? Cumprindo os procedimentos das normas técnicas para o ensaio de tronco, de cano e do slump test. Além disso, ele precisa também saber moldar os corpos de prova para, assim, posteriormente, a empresa ao qual o contratou fazer o ensaio de resistência à compressão e provar que aquele concreto está atendendo ao projeto ao qual foi exigido. Além disso, operar o misturador e preparar o equipamento para a operação e lançamento desse concreto da peça desejada.
O operador de escavadeira hidráulica, também de 160 horas, ele tem a competência de operar, geral, de operar essa escavadeira hidráulica de acordo também com os procedimentos, em normas técnicas e procedimentos de execução do serviço. Então, as seis subfunções principais dele, assim como os demais, é também assegurar as condições de operação do veículo, nesse caso, demolir estruturas, certo? Desmontar jazidas, onde a gente pode abrir um leque aí de atuação dele também em jazidas, executar corte e escavação a céu aberto e também em espaço confinado, depender desse espaço, da grandiosidade desse espaço, aterrar as escavações também a céu aberto ou ambientes confinados e realizar movimentação não só de materiais, mas de equipamentos. Então, por isso a importância desses operadores em conhecer e entender o comportamento do solo e conhecer os equipamentos que eles vão utilizar para as operações ou que serão transportados. O operador de motoniveladora, também com 160 horas, o total, ele tem a competência geral de operar a motoniveladora, atendendo aos procedimentos e instruções de serviço. Então, ele vai sempre receber uma permissão de trabalho, uma análise preliminar de risco, que vai dar base para que ele possa operar e executar as suas atividades no canteiro de obra. E nunca esquecendo da interação com outros operadores, com outras máquinas, com outros equipamentos, com outras atividades. Então, as 5 subfunções desse operador de motoniveladora também traz a assegurar as condições de operação do veículo, ou seja, antes de executar qualquer serviço, é preciso fazer uma vistoria, preencher um checklist da situação inicial do veículo, do equipamento, da máquina. Além disso, executar a escarificação de terrenos, tá? Nivelar terrenos e taludes, ele é capaz de fazer isso, escavar valetas de corte para drenagem e realizar a homogeneização de materiais para a terraplenagem, sempre considerando aí todos os procedimentos e legislações de segurança de trânsito e ambientais. O operador de pá carregadeira também tem essa função de operar essa pá seguindo todos os procedimentos ao qual são estabelecidos instruções de serviço, com 120 horas. Então, as 2 subfunções é assegurar as condições de operação do equipamento e simplesmente carregar e descarregar esses materiais e equipamentos. O que foi discutido bastante também no comitê é sobre o cuidado, tá, desse carregamento e desse descarregamento, porque esse operador, ele tem essa responsabilidade para não comprometer a carga e nem comprometer a estabilidade, por exemplo, do veículo. Então, por exemplo, ele tem que observar como está a estabilidade do terreno, se o terreno aguenta a carga do veículo, bem como a carga que está sendo aplicada sobre aquele veículo, por exemplo, como o caminhão basculante. Então, esse é o raciocínio para ser aplicado a esses operadores. O módulo específico para operadores de pá carregadeira com 124 horas tem o objetivo de desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para a operação dessa pá carregadeira. O operador de retroescavadeira, ele tem a competência geral de operar essa retroescavadeira também seguindo esses procedimentos, que são passados inicialmente à operação. Então, com 5 subfunções, que também é assegurar as condições de operação do veículo, demolir a estrutura de solo, que nesse caso é de pequeno porte, devido ao porte do equipamento, da máquina, executar a escavação a céu aberto, e em ambientes também confinados, além disso, fazer o aterramento dessas escavações também a céu aberto em ambientes confinados, e realizar o lançamento de tubulações e equipamentos em valetas, em situações que o canteiro exigir. E, por fim, o operador de rolo compactador, trator de pneus e o caminhão-pipa. Só relembrando que na versão 6 não existia o caminhão-pipa, somente o rolo e o trator. Então, foi introduzido a esse operador para atender a essa indústria pesada, esse caminhão-pipa, porque eles trabalham em conjunto, eles não trabalham individual. Então, um trabalho sempre vai impactar, o trabalho do rolo vai impactar no trabalho do trator de pneu, bem como do caminhão-pipa, e assim sucessivamente.
As 4 subfunções desse operador é também assegurar as condições de operação do veículo, máquina e equipamento, gradear os diversos tipos de solo, compactar os diversos tipos de camada do solo e transportar água para a umidificação do solo. Mas, claro, cada subfunção dessa vai caber a um operador, se é do rolo, se é do trator ou se é do caminhão-pipa. Porém, ambos têm a função principal de assegurar as operações desse equipamento, dessa máquina, desse veículo. Ok? Angélia? Bom, eu vou passar agora a palavra para o João, de edificações, certo? Que ele vai agora apresentar sobre edificações, sobre o perfil de edificações.